Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos documentos mais fascinantes de toda a história cristã moderna, a Confissão de Fé de New Hampshire. Pensa o seguinte, como é que grupos imensos conseguem entrar em acordo sobre termos teológicos super complexos sem perder a unidade no processo? Bom, esse documento histórico é basicamente a resposta perfeita para isso. Ele é amplamente considerado uma das declarações doutrinárias batistas mais equilibradas e de maior impacto da história moderna. Foi algo que realmente transformou a forma como as igrejas estruturam as suas crenças fundamentais. E para entender isso direito, a nossa jornada de aprendizado de hoje está dividida em 5 partes bem diretas. Primeiro, o cenário do século XIX. Depois, o surgimento da confissão, passando pelas principais doutrinas da fé, as diferenças e comparações históricas, e a gente fecha com o legado de equilíbrio que ela deixou. Vamos lá? Então, começando pela nossa primeira sessão, o cenário do século XIX. Para a gente entender exatamente o porquê dessa confissão ter sido escrita, a gente precisa voltar no tempo. Imagina o início dos anos 1800 nos Estados Unidos, bem no meio do que ficou conhecido como o Segundo Grande Despertamento. O crescimento religioso nessa época foi tão explosivo, mas tão explosivo, que as reuniões de avivamento muitas vezes beiravam o caos absoluto. Para se ter uma ideia, existem relatos históricos de pessoas desmaiando e gritando no meio dos cultos. E claro, essa expansão toda, rápida e sem muita estrutura, acabou trazendo problemas muito sérios. Doutrinas totalmente contraditórias eram pregadas lado a lado. As igrejas começaram a enfrentar divisões bem intensas, principalmente em debates sobre predestinação contra livre-arbítrio. E isso sem falar no avanço sutil de um liberalismo teológico mais frio, sabe? Todo esse cenário fragmentado criou uma necessidade simplesmente desesperadora por unidade. Os líderes precisavam urgentemente encontrar um terreno firme para pisar. O que nos leva à seção 2, o surgimento da confissão. Diante de toda essa confusão teológica, a liderança batista da época logo percebeu uma coisa. As ferramentas antigas simplesmente já não davam mais conta de unificar as congregações. O que eles precisavam agora não era de mais um debate acadêmico super complexo. A necessidade real era de uma solução prática, algo que um membro comum que senta lá no banco da igreja pudesse ler, compreender e abraçar de verdade. E os arquitetos por trás dessa solução foram figuras bem notáveis. A redação inicial do texto, lá em 1833, ficou nas mãos de John Newton Brown, que era um teólogo super focado no ensino acessível. Mas a história desse documento tomou proporções globais mesmo graças ao apoio de gigantes como o pregador britânico Charles Haddon Spurgeon. Ele apreciava demais a precisão e a clareza desse texto e acabou ajudando a espalhar a confissão para muito além das fronteiras de New Hampshire. Isso ilustra de forma genial o que aconteceu. O documento funcionou quase como um mapa, navegando por tensões super perigosas. De um lado, a gente tinha os extremos, o hipercalvinismo, que focava tanto no controle absoluto de Deus que acabava ignorando a necessidade do evangelismo. Do outro, o arminianismo, focando quase que inteiramente no livre-arbítrio humano. Tinha também aquela tensão constante entre um emocionalismo sem freios e o racionalismo bem gelado do liberalismo. E no meio desse furacão todo, a Confissão de New Hampshire apareceu como uma solução de meio termo magistral. Ela conseguiu unir a inegociável soberania de Deus com a urgência do evangelismo ativo. Manteve a ordem, mas sem apagar aquele fervor bíblico. Um equilíbrio perfeito. Passando agora para a seção 3, principais doutrinas da fé. Então, quais eram, na prática, as crenças que trouxeram todo esse equilíbrio tão necessário? Como todo bom documento estruturado, ele começa fincando os pés numa base bem firme. As Escrituras. A Bíblia é definida ali não só como o guia moral, mas como uma obra inspirada, totalmente verdadeira, suficiente e sendo a autoridade máxima da Igreja. E logo na sequência, eles reafirmam a doutrina do Deus verdadeiro, ou seja, a crença em um Deus único, eterno, santo, soberano e que se revela na Trindade como Pai, Filho e Espírito Santo. É o ponto de partida fundamental. Não tinha como ser diferente. E toda essa fundação inicial não foi tirada do nada, tá? Ela é ancorada diretamente na Bíblia. Os autores lá do século XIX tinham uma preocupação gigantesca em não inventar absolutamente nenhuma novidade. A meta era garantir que cada afirmação estivesse em sincronia perfeita com textos bíblicos diretos. A palavra escrita era literalmente a régua definitiva e inquestionável para eles. A partir dessa base sólida, vamos ver como a coisa toda se constrói. O texto mapeia de um jeito bem sequencial a jornada espiritual humana em 6 etapas super claras. A primeira é a compreensão da queda do homem e da nossa corrupção moral, o que já mostra de cara a urgência do caminho da salvação, que é o passo 2.
Depois, o documento detalha a justificação diante de Deus baseada em Cristo. Isso leva à regeneração, que é o famoso novo nascimento. A nossa resposta a tudo isso aparece no arrependimento e na fé genuína. E a jornada culmina na promessa divina da perseverança final dos santos. É um mapa teológico muito, mas muito bem desenhado. Para não deixar nenhuma dúvida sobre a salvação nessa estrutura, o texto se apoia de forma brilhante em passagens inegociáveis. A intenção deles com isso era rejeitar de forma absoluta e sem meias palavras qualquer ideia de que a gente poderia alcançar a salvação através das nossas obras, por mérito próprio ou fazendo rituais. A obra de Cristo é colocada ali como central, suficiente e exclusiva. Ponto final. Além da jornada pessoal, outro ponto crucial que eles abordaram foi a vivência em comunidade. A confissão define a igreja local como uma congregação visível de crentes, praticando o batismo e a ceia do Senhor. Mas tem um detalhe aqui que é sensacional. O documento adota um tom missionário extremamente forte. E isso foi feito de propósito, viu? Foi desenhado para confrontar e reengajar aqueles grupos da época que tinham simplesmente parado de evangelizar porque achavam de forma equivocada que a soberania de Deus anulava a nossa responsabilidade de ir lá e proclamar a mensagem para as nações. O texto equilibra as duas coisas de um jeito incrível. Vamos agora para a seção 4, diferenças e comparações históricas. Agora, o que é realmente interessante analisar é como a Confissão de New Hampshire se sai quando colocada lado a lado com as tradições mais antigas. Se a gente pegar a Confissão de Londres, de 1689, por exemplo, ela é extensa, técnica, exaustiva e cheia de detalhes filosóficos fantásticos, mas que, convenhamos, exigem bastante estudo. Já de New Hampshire é o completo oposto em termos de formato. Ela é curta, super prática, com um tom incrivelmente pastoral e muito focada na questão missionária. A ideia deles nunca foi substituir os documentos clássicos, de jeito nenhum. Foi resumir e adaptar tudo aquilo para a realidade do dia a dia e para essa expansão rápida que as novas igrejas estavam vivendo. E chegamos à nossa quinta e última sessão, o legado de equilíbrio. Como é que um documento tão simples conseguiu ter um impacto tão duradouro, né? Os efeitos dessa obra simplesmente ecoaram de forma massiva pelas décadas seguintes. Justamente por ter uma estrutura prática e super fácil de ensinar, ela acabou influenciando a fundação de vários seminários batistas e o trabalho de inúmeras juntas missionárias. E não para por aí. Ela serviu literalmente como o esqueleto que moldou as versões cruciais de declarações modernas adotadas por milhares de igrejas, como o histórico The Baptist Faith and Message, nas suas respeitadas edições de 1925 e 1963. O impacto histórico disso é gigantesco. E fazendo um balanço geral hoje, a avaliação histórica e teológica que se tem é incrivelmente positiva. Ela é vista como uma ferramenta de ensino formidável. Por quê? Porque ela consegue preservar a essência mais pura do Evangelho e unir congregações muito diferentes, funcionando perfeitamente como uma base apologética e pastoral. Ela provou na prática que a gente não precisa sacrificar toda a profundidade e a riqueza de uma tradição teológica só para conseguir ser didático, claro e direto na hora de comunicar a fé. Então, o grande ponto de reflexão aqui é como é que um documento teológico simplificado, escrito no meio daquele furacão que foi o século XIX, continua sendo tão relevante e tão necessário para os dias de hoje. A resposta está na estabilidade que ele oferece. A gente vive num mundo moderno de ideias muito instáveis, de mudanças constantes e de um relativismo muito forte. Ter em mãos uma bússola concisa, totalmente focada no discipulado e que te lembre de forma cristalina qual é o alicerce imutável da fé, bom, isso provou ser não só útil, mas absolutamente essencial para manter o nosso equilíbrio doutrinário a longo prazo. Afinal de contas, o grande objetivo desse documento sempre foi entregar um modelo ordenado, muito firme e cheio de amor para estruturar a vida espiritual da igreja. É sobre reter o que realmente importa. Numa era onde a verdade muitas vezes parece ser tão fluida e tão confusa, a gente fica com essa reflexão final na cabeça. Quais são aquelas crenças fundamentais e inegociáveis que verdadeiramente ancoram a nossa fé diante de todo o caos moderno? Fica aí o convite para pensar sobre isso. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.